Muito bem, logo que eu saí do programa aqui na sexta-feira, com a decisão tomada pela segunda turma do STF, eu comentei o seguinte no X, bota na tela, produção. Daniel Worcaro permanece preso após maioria formada na segunda turma, graças à vigilância da imprensa e da sociedade, que não pode arrefecer. E a chance de delação premiada aumenta, mas ela pode depender de um PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, omisso, e aliado de ministros do STF atingidos pelo escândalo Master, principalmente Alexandre de Moraes, mas você tem também o Dias Toffoli, lembrando que o Paulo Gonet é ex-sócio do Gilmar Mendes. Então, esse é um momento curioso do Brasil em que você tem a possibilidade de que um criminoso, um gangster, um mafioso faça uma colaboração premiada e já há uma tremenda desconfiança da sociedade, da imprensa, em razão da falta de credibilidade das instituições sobre a amplitude dessa colaboração premiada. E olha só o que veio de notícia depois, ao longo do fim de semana. Caio Junqueira na CNN, ideia inicial de Worcaro é mirar políticos e poupar a STF em delação. Eu passei o fim de semana pensando que é o mais provável que é isso que vai acontecer. E agora já tem notícia confirmando que a princípio a estratégia é essa. Pode esbarrar nas investigações da Polícia Federal, diz ali o subtítulo. Que é uma esperança, quer dizer, as investigações da PF, se elas realmente avançarem, se elas forem feitas com independência, com neutralidade, elas podem atingir os ministros, porque a gente já viu diversos elementos importantes aí. E aí, se o Worcaro não fala o que depois a investigação mostra, ele próprio, num país normal, correria o risco de perder, inclusive, os benefícios da colaboração. Vamos para o próximo print. Só para a gente ver um pouquinho dessa repercussão, o procurador Hélio Telho disse o seguinte: tradicionalmente, criminalistas não permitem que seus clientes delatem magistrados de tribunais, principalmente superiores. De Supremos, nem pensar. Eles temem que suas assinaturas nesses acordos os tornem párias nesses tribunais e destruam suas carreiras. Aliás, vocês viram que o Pierpaolo, por exemplo, Bottini, saiu da defesa do Worcaro, né? Agora entrou outro, já vou falar dele. Mas o Bottini, ele já apareceu aí, muito próximo dessas autoridades, de tribunais superiores, até quando eu falei aqui do caso do Conjur, aquele nome estava sempre aparecendo ali. Você tem vários advogados que não vão fazer colaboração premiada, e mesmo os que vão, existe um certo temor de mexer com o poder judiciário e depois eles próprios não conseguirem mais nada. Então, assim, é uma estrutura no Brasil muito preocupante, principalmente em razão das pessoas que ocupam determinados cargos de poder. Então, continua ali o Hélio Telho, as chances de Worcaro delatar algum Supremo são praticamente nulas. Worcaro está numa sinuca de bico. Se ele esconde, numa hipotética futura delação, é o que eu estava antecipando aqui, a participação de togas largas e com o andar natural da investigação. Por exemplo, celulares apreendidos que ainda estão sendo analisados. Se identifica que o colaborador ocultou fatos e protegeu envolvidos, ele perde os benefícios do acordo. Mas as provas e fatos que ele entregou serão usados contra ele. Tomara que a investigação avance e constranja, no bom sentido democrático, as pessoas a falarem tudo que sabem sobre qualquer esquema criminoso e qualquer cúmplice. Próximo. Aí hoje na Folha, Worcaro tem novo advogado e partirá para a delação premiada. Escritório de Pierpaolo Bottini deixou defesa, alegando motivos pessoais, sempre assim. Ele subestabeleceu o caso para José Luiz Oliveira Lima, que já conduziu a colaboração de réus com a justiça em casos de grande repercussão. Aliás, ele foi o advogado do ex-presidente da OAS, aquela empreiteira do Petrolão, Léo Pinheiro. Léo Pinheiro, inclusive, falou a respeito do Lula na sua colaboração. Ele defendeu também o ex-ministro José Dirceu, na época do escândalo do Mensalão, em 2012, sendo que o Dirceu também foi envolvido no Petrolão, mas ele estava lá atrás, e representou o general Braga Neto, ex-ministro do Jair Bolsonaro, que foi condenado agora nesse processo sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então já foi advogado do Dirceu, do Braga Neto, de várias pessoas, e já fez atuação em caso de colaboração premiada. Acho que o do Léo Pinheiro foi o caso mais emblemático de todos. Vamos para o próximo para ver o que acontece em Brasília, enquanto a gente está vendo o avanço das investigações. Coluna do Lauro Jardim, a longa reunião fora de agenda de Lula com um seleto grupo no Alvorada. Vamos ver quem é o seleto grupo? Lula chamou alguns poucos eleitos para uma reunião no Palácio no domingo passado para discutir a conjuntura e, claro, o caso Master, de comandantes das Forças Armadas e Cristiano Zanin do STF, indicado por ele, Lula. A Paulo Gonet, PGR, indicado por ele, e Andrei Rodrigues, da PF, indicado no governo dele, entre outros.
Foram quase 4 horas de conversa que começou no fim da tarde. Então, ministro do STF, tá em reunião a portas fechadas, como se fosse um consultor do presidente da República. Paulo Gonet, que é o sujeito responsável por denunciar eventualmente autoridades com foro privilegiado, está lá com várias delas. E o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que acabou de fazer uma turnê internacional junto com o presidente. E o próximo print é uma postagem no X do Felipe Recondo, que cobre há muitos anos o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os bastidores, tem livros publicados a respeito disso, na festa de aniversário de Luiz Roberto Barroso, que já se aposentou do Supremo. No sábado à noite em Brasília, sentados à mesma mesa estavam o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, né, e o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, o Moraes, Roberto, a esposa dele tem um contrato de 130 milhões de reais, que levantou um monte de suspeita, desconfiança da sociedade, demorou meses para se justificar, quando soltou a alegação não convenceu ninguém. Ele foi atingido aí pelo escândalo Master como um todo. E o diretor da corporação que investiga o caso está lá sentado do lado dele, numa festinha de aniversário. Enquanto ele também está no outro grupo com o PGR, com o ministro do STF, com o presidente da República, cujo partido também tem elementos aí suspeitos no caso, PT da Bahia, relação com Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro, no caso do Credicesta. Eu pergunto para você, você acha normal, você acha que a gente deve naturalizar esses encontros, essas festas em Brasília, em que todo mundo se encontra? Isso não atrapalha a própria credibilidade das instituições? É óbvio que atrapalha, Felipe. É óbvio, não precisa ter nenhum doutorado em ciência política, não precisa ser nenhum estudioso da ética. É muito fácil perceber que tudo isso é impróprio dentro da lógica de um princípio grande, que é o da prevalência do interesse público. Não é? Esse princípio é que deve nos nortear. Quando nós nos deparamos com essas situações em que o Banco Master patrocina eventos milionários, degustações de uísques caros, trazendo gente poderosa dos mais diversos poderes, tudo isso soa estranho dentro da lógica dos valores, dos ditames republicanos, da ética. Eu jamais participaria de algo desta natureza. Você precisa ter uma postura compatível com o exercício das suas funções. É necessário ter prudência, é necessário ter cuidado, é necessário agir com ética, é necessário evitar conflitos de interesses. Por essa razão, Felipe, que o debate sobre código de conduta para os tribunais superiores, não é para o Supremo, é para todos os 5 tribunais. Não é só STF, é STJ, TSE, Superior Tribunal Militar, TST. Todos os 5 tribunais superiores precisam de código de conduta. Mas não é só isso. No âmbito do executivo, no âmbito do legislativo, quando você fala em comissão de ética da Câmara e do Senado, o que tem produzido de efetivo as comissões de ética da Câmara e do Senado? Absolutamente nada, né? Porque a ideia de ética é uma ideia totalmente, parece, perdida, abandonada, anacrônica, né? O INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção, ele levou a cabo o seu projeto Ética Imortal, em parceria com a Academia Brasileira de Letras e com a TV Cultura. Foi um ciclo de conferências, Felipe, em cima do tema da ética. Ética e jornalismo, ética e educação, ética e economia, ética e diplomacia. Foram 10 discussões profundas sobre a ética. Porque, para nós, a ética não é um detalhe. A ética é a base de tudo. Exato. Né? No próximo 31, nós vamos lançar um livro em que nós transformamos essas conferências em literatura. Isso virou livro para eternizar esse conhecimento. São 10 conferências, mais 15 entrevistas, porque para nós a ética não é um detalhe. Eu quero aproveitar a sua colocação tão oportuna e dizer que, neste sentido, seria muito importante que avançasse o projeto de lei que trata da regulamentação do lobby. E na América do Sul, bom exemplo a respeito disso foi o exemplo chileno, que regulou de maneira muito adequada o lobby no âmbito da América do Sul. É um bom exemplo para nós e nós precisamos de limites
para estas relações. Óbvio que uma empresa ela pode patrocinar um seminário, ela pode patrocinar um curso, mas é necessário haver regras, é necessário haver limites, é necessário haver princípios éticos. Nós não podemos ter conflitos de interesses, é necessário haver transparência. Em todos os níveis, a lei de acesso à informação precisa ser respeitada. Não é plausível, por exemplo, que jornalistas peçam informações ao Senado, querendo saber quantas vezes uma pessoa esteve no prédio público, e o Senado venha responder, dizer, não, a LGPD ela me impede de responder. LGPD não é escudo para você frustrar a lei de acesso à informação. O Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos e a publicidade é princípio constitucional. Então, nós temos que respeitar um princípio constitucional e o direito de acesso à informação. É claro que cada um tem o seu juízo a respeito da legitimidade de determinadas reuniões, mas que ele faz de uma maneira absolutamente secreta, isso aí não resta a menor dúvida. Quer dizer, a imprensa que tem que descobrir que houve aquela reunião fora da agenda oficial, como foi secreta e não publicada e nem explicada a reunião com o próprio Daniel Vorcado, levado pelo Guido Mantega, que tinha sido contratado por R$1 milhão por mês de acordo com a imprensa, como um consultor, abrindo as portas como um lobista do governo para aquele suposto banqueiro que estava envolvido num esquema de fraude. Então, assim, é muito grave. E o Roberto falou de maneira genérica, mas eu trago aqui exemplos desse negócio de não revelar quem esteve no Congresso Nacional. Davi Alcolumbre impôs sigilo de anos sobre a frequência do careca do INSS, o lobista que está sendo investigado pelo roubo dos aposentados lá no Senado Federal. Eu mostrei aqui em vídeos anteriores, resgatei sessão do CNJ de 2016 sobre aquela decisão com o Ricardo Lewandowski de presidente de afrouxar as regras para ampliar o conceito de magistério, para ministros, juízes, magistrados darem palestras e não ter que sequer revelar o seu cachê. E continuam sendo cobrados pelo jornal O Globo e não revelam. Então, assim, é tudo no escurinho. E aí não querem que a sociedade desconfie. Ainda tem isso. Então querem tudo ao mesmo tempo.